A gente agora está podendo publicar essas gravações, elas ficam todas disponíveis no site da EPFCL. Então, é um repertório imenso de debates, discussões, de propostas, de questões que a gente pode acompanhar lá. Isso é muito bacana, muito bom. Então, acho que a gente deve, sim, esperar aí mais uns até 10h45 para a gente começar, não é? Para o pessoal ir chegando. Ok. Eu vou pegar mais uma água aqui, então, enquanto a gente aguarda um pouquinho, mas estou por aqui. Ok, Lia, ok. Roberto, aí no Rio também choveu bastante, né, Roberto? Fechado. Muito. Choveu muito, mas eu acho que nem chegou aos pés do que eu vi nos vídeos que vocês postaram. Aqui já teve um momento, há uns 7, 8 anos atrás, que os carros também foram levados pelas águas, foram para o mar, caíram no mar. Vários carros. Ontem parece que lá no Jardim Botânico e Gávea... O Jardim Botânico foi muito cheio. Ficou. Mas eu até saí de noite, que a chuva deu uma diminuída e aí deu até para dar uma escapulida de casa. Corajoso. A gente saiu aqui em casa, mas voltou na hora que a chuva começou. Não, mas a chuva começou aqui bem cedo. A chuva começou aqui, sei lá, de tarde, assim, 3 horas, 4 horas. E em Teresópolis, Luci, que dela? Luci levantou, foi pegar alguma água, alguma coisa. Tá. Tá aí, não. Mas ela não relatou nenhum Luci tá aí. incidente de chuva, não. Não, assim, tem um rio em frente à minha casa, é um canal que escoa a água da montanha. Eu moro do lado da Pedra da Gávea. E o rio está muita água, muita. Falou que na Rocinha teve muita água também, né, Roberto? A mesma região, né? Ele estava mostrando. A Rocinha com a minha casa é a mesma, é a Floresta da Tijuca, né? Essas montanhas aí. E choveu muito. Mas quando eu passei ali perto da Rocinha, estava tranquilo, chovendo um pouquinho. Aham. Mas os vídeos que eu vi aí daí dessa região, nossa. Eu só mandei um, pessoas... Roberto, eu tenho uma porção aqui. Tem uma porção. Pois não, a Soneide postou vários também, né? É porque foi alguém que postou do Facebook, aí tinha vários juntos. Viu a Muito cozinha triste. de água até... Eu vi. Triste, já pensou? Enfim, uma história que se repete há muitos anos. Marcelo Freixo ia vir aqui a Nova Iguaçu e foi cancelado o evento. Gente, minha filha mandou agora um vídeo da rua onde ela trabalha, que é no Ministério Público de Nova Iguaçu. Fica o fórum, Ministério Público, os carros todos sendo arrastados durante a noite, né? Toda hora chega mais uma
Ali é bairro da Luz, né, Luz? É, bairro da Luz. No fórum, ali na minha rua, É na Mário tua rua. Guimarães. É, na rua que você trabalha, exatamente. Mais ali para frente, né? Indo em direção ao shopping, né? Acho que Isso. ali onde o Roberto fica é mais alto um pouquinho, né, Roberto? Acho que é. Ali não enche tanto. É quase centro. Oi, Zilda, Rosana Bacarini. Bom dia! Que alegria Bom encontrar dia! vocês por aqui. Bom dia, bom dia. Sempre, viu? Muito Saudade. obrigada por nos proporcionar esse encontro aqui, Terezinha, recebendo a tá Lia, aqui. querida. Bom Verdade, dia a Zilda. todos, bom dia, Lia, bom dia, Zilda, bom dia. Oh, que coisa maravilhosa ter essas queridas aqui. Oi, Zilda, oi, Rosana. Bom dia! Então, gente, olha só, já chegou Zilda, de Belo Horizonte, Belo Terezinha Horizonte. de Joinville, já chegou Rosana Bacarini de BH também, Rainer, de Juiz de Fora. Acho que a gente já pode começar. Vixe, que tanta gente Os colegas boa. daqui já estão. Eu Você vou estava ter que falando talvez sair da um chuva aí pouquinho, hoje. mas eu vou e volto, É. tá? Aham. Tá bom, querida. Zilda, essa noite a cidade foi devastada por um temporal. Dizem que há mais de 30 anos não chovia assim. As ruas devastadas. Nossa! Enfim, a gente tem ruas assim que são ladeiras, né? Rolaram pedras dos morros. Foi bem... Muita gente com casa cheia de água, enfim. Foi uma noite bem difícil. Que triste, gente. Que tristeza tudo isso, né? Belo Horizonte também, às vezes, tem umas situações assim, né, Zilda? Sim. Agora a gente está aqui de sol. Mas teve chuva demais esse ano. Nossa! É muito triste. Essas cidades que foram fechando tudo, né? Assim, foram transformando tudo em asfalto. Para onde vai a água? A água tem que descer para algum lugar, né? Então ela vai assim. Pois é, a água não pode ser tão contida assim, né? Não pode. Isso, né? Então, gente, já são 10h44, já estamos aqui um grupo bem animado para escutar a Lia Silveira. Então, o Fórum de Nova Iguaçu não, né? agradece muito a presença de tantos colegas de muitos lugares do Brasil que vêm trazer amor e calor para os nossos encontros, além de debate, de ideias, de enriquecer muito a nossa vida de fórum, né? E a todos os colegas do Fórum de Nova Iguaçu que sustentam esse trabalho junto com a gente. A gente tem aqui o Roberto Júlio, que é o nosso tesoureiro, está aqui conosco, Soneide Lima, que é a nossa coordenadora de cartéis, Morgana Angeletti, que coordena a divulgação, deve estar chegando. E então eu vou fazer um agradecimento muito especial para a Lia, por mais uma vez, não é a primeira vez que ela está aqui conosco, é sempre muito enriquecedor escutá-la, ouvir a sua experiência, tudo que ela nos transmite. E então a gente agradece a Lia por se dispor a estar mais uma manhã de trabalho conosco. E eu passo, então, imediatamente a palavra para que Lia da Silveira comece. Sim, Lia, enfim, eu vou dizer para vocês que Lia é nossa, todo mundo conhece, mas Lia é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e é membro do Fórum de Fortaleza. E atualmente está na CLEAG, né, Lia? Isso. Então, eu vou passar a palavra para a Lia para que ela, então,
fale que ela trouxe hoje para nós. Obrigado, querida. Obrigada, Maria Luísa. Primeiro, agradecer a você pelo convite, essa oportunidade da gente estar aqui conversando, e ainda mais com essas pessoas tão queridas e pessoas com quem a gente tem tanta transferência de trabalho. Agradeço muito a presença de todas e desejo que a gente possa ter uma boa manhã de trabalho, que é o que tem nos sustentado aí em meio a tantas invasões, por todos os lados. Agora, dessa vez, a água aí causando esses estragos aí para vocês. Mas isso a gente tem aprendido, durante esses anos de pandemia e de pandemônio, que o nosso investimento do desejo no trabalho tem criado aí uma espécie de pulmão artificial, como a Colette Soler retomou mesmo o texto do Lacan, para falar da psicanálise como esse lugar onde a gente pode criar algum espaço para respirar a partir desse investimento, desse desejo. Então, que a nossa manhã de trabalho hoje seja um espaço assim, Bom, quando a Maria Luísa entrou em contato comigo para a gente pensar essa fala para hoje, nós acabamos falando um pouco sobre a questão do furo, o furo na escola, o furo na formação analítica, e inicialmente tinha me vindo à cabeça um título que eu joguei assim para ela, a Maria Luísa achou ótimo, e depois eu fiquei achando muito estranho, resolvi retirar e refazer, porque dava uma certa equivocidade que eu achei que podia ser mal interpretada por quem não conhece a estrutura de escola, Porque eu tinha colocado assim, a formação analítica, que furada. E aí eu disse, bom, isso se divulga hoje nas redes sociais entre pessoas que não conhecem a nossa lógica, então podem entender que seria uma crítica à formação do analista de uma maneira geral, e não era essa a nossa intenção. Então nós readequamos e colocamos lá a escola e o analista, como é que ficou? Vou pegar aqui. A escola e o analista, formação furada, isso. Mas eu tinha pensado naquele outro título anteriormente, que furada, para fazer um equívoco também com coisas que a gente tem visto, que vocês devem estar recebendo essa enxurrada de divulgação de cursos de formação de psicanalista, cursos de formação em 60 horas, seja psicanalista online, enfim, toda espécie de absurdo. E, por último, mais um absurdo, dessa vez com a cara legalizada pelo governo, que seria a criação de um bacharelado em psicanálise. Então, eu tinha pensado em fazer um equívoco aí entre essas duas significações da palavra furada, Furada no sentido de uma cilada, que esses cursos, essas formações, curso de formação, qualquer coisa que pretenda autorizar de fora o analista, como sendo algo furado, no sentido da cilada, mas também a nossa forma de entender a formação do analista relacionada à escola, orientada pela escola, como sendo uma formação também furada, mas aí no sentido do furo que organiza topologicamente, vamos dizer assim, essa formação. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, esses momentos de trabalho, que eu acredito que tem a ver com o fato de eu estar na CLEAG nesse momento. Tenho recebido muitos convites para falar sobre essa questão, e também a minha participação no movimento Articulação das Entidades de Psicanálise, Acho que suscitou muitas demandas assim, da gente poder conversar mais sobre isso. Então, estou tomando esses momentos também como oportunidade de elaborar um pouco mais, o que a gente faz no dispositivo de escola e o que a gente faz também quando se organiza politicamente com outras entidades que visam essa formação analítica. O que a gente pode extrair dessa experiência? Então, esses momentos de conversa com vocês têm me ajudado muito também nessa elaboração, e o que eu estou trazendo aqui já é um acumulado assim, do que eu venho discutindo em outros lugares também. Tive recentemente também na região serrana, em Belém, então a gente vem conversando sobre isso, que eu tentei resumir em São Paulo também no ano passado. Enfim, então, essa formação analítica é furada, a gente tem visto como lugar que a significante psicanálise ocupa na cultura, dá a ela um lugar de destaque, e se dizer psicanalista é quase uma credencial de credibilidade que agrega valor de mercado aos títulos apresentados,
Daí a multiplicação de pessoas que se dizem psicanalistas, muitas vezes com outros títulos juntos que demonstram que psicanalista ele não pode ser, né? Aí tem o psicanalista quântico, o psicanalista cristão, o coach psicanalista, né? Quando a gente começa a ouvir essas expressões, a gente já sabe que tem alguma coisa muito equivocada, né? E, por fim, esse grande problema, né, que é o curso de bacharelado em psicanálise, todos vocês já devem estar a par da situação, né? Que está autorizado no MEC, ainda não reconhecido, porque depende, o reconhecimento de um curso no MEC depende de pelo menos, acho que 2 ou 3 anos de... Eles iniciam o curso e depois de 2 ou 3 anos é feita a avaliação, e com essa avaliação o curso é reconhecido, mas pelo que a gente tem de informação, contratamos uma consultoria pelo movimento Articulação, aí o que a gente tem de informação é que é pouco provável que o curso não seja recomendado, né? Assim, então, tem tudo para que o curso seja legalmente, vamos dizer assim, não tem nada que impeça esse curso de funcionar, né? Mas daí a importância da gente trazer a discussão mais refinada, né, sobre o que é uma formação de jornalista, para que a gente possa fazer um contraponto qualquer, né, pelo menos a isso. Então, pode ser óbvio, né, mas a psicanálise não é um curso que você faz, né? Nem o psicanalista é alguém que se autoriza de um doutorado em teoria psicanalítica, ou porque leu todo Freud e Lacan, ou por qualquer outro título que seja, né? O mais óbvio que possa parecer, acho que é importante dizer, porque já me colocaram essa questão, inclusive entre colegas, assim, para ser analista não precisa ter mestrado, não precisa ter doutorado, né? Então, a gente já pode começar dizendo que não passa por aí. Nenhum mestrado, nenhum doutorado, nenhuma graduação pode dar a alguém, né, as ferramentas de que ele vai precisar para que ele possa atuar como analista. Nada impede que a gente tem uma tradição de ensino da psicanálise nas universidades, né? Freud já tem um texto muito interessante sobre isso, que ele diz que a psicanálise pode agregar muito à universidade, né? Sendo discutida lá dentro, mas até então a gente não tinha em nenhum espaço universitário um curso onde quem está lá dentro dissesse que estaria ali autorizando pessoas a se dizerem analistas ou se autorizarem uma prática clínica, né? Que é o problema desse bacharelado, que ele, sim, se propõe a autorizar as pessoas, né? Então, nada impede que alguém queira fazer um mestrado onde estude psicanálise, um doutorado onde estude psicanálise, mas não é daí que um analista se forma, né? Isso pode até atender a outras questões, mas não a formação analítica propriamente dita. Bom, o próprio Lacan teve que, em um determinado momento, se colocar essa pergunta: de onde é que eu estou me autorizando? Né? A gente vai ver daqui a pouco que esse momento é quando ele é excomungado da IPA, né? Como ele adotou esse termo. Mas ele teve essa preocupação. Eu venho aqui na frente de vocês falar em nome da psicanálise, me dizer analista, me dizer que eu faço formação de analistas, mas de onde é que eu me autorizo a fazer isso? Né? É uma questão que a gente tem que se colocar, porque, de repente, qualquer um pode subir no púlpito, né, com o microfone na mão e dizer: eu formo analistas, eu sou analista. E como é que a gente vai saber, né, discernir aí se essa fala tem um efeito, né, de verdade, vamos dizer assim. Então, o próprio Lacan, em algum momento, se colocou essa questão: como é que alguém pode se autorizar analista? De onde é que alguém se autoriza? Quando a gente retoma um pouquinho a história, né, a gente vê que com Freud as pessoas se autorizavam da relação que elas mantinham com ele próprio, né? Era em torno dele que as pessoas faziam sua formação, e era nessa relação de proximidade com Freud que as pessoas iam se autorizando. E já perto de morrer, Freud começou a se preocupar com a criação do que ele pensou ser um instituto ideal, né? De Lacan, no texto A Situação da Psicanálise, em 1956, Lacan diz assim, que era visando assegurar a manutenção do seu pensamento na íntegra, mesmo quando ele já não estivesse presente para defendê-lo. Né? Freud tinha essa preocupação e ele achou que seria criando esse instituto ideal que ele iria se garantir, vamos dizer assim, das irrupções do real que poderiam vir a tirar a psicanálise da sua orientação. Né? Então, Freud pensou isso: vou criar um instituto, né? Vou colocar como primeiro diretor um não judeu, né? Porque as ameaças, as urgências da época de Freud era essa proximidade com a ascensão do nazismo, né? Uma delas.
Então, ele achou que dessa forma... E a outra preocupação dele era que a psicanálise se diluísse nos compêndios de psiquiatria, que ela acabasse virando um capítulo dos compêndios de psiquiatria, porque outra urgência da época dele era a ascensão desse discurso biomédico, né? Do casamento do capitalismo com a medicina, que a gente vai ver hoje, ali já tinha um germe disso se colocando, né? Então, frente a essas preocupações, Freud cria a International Psychoanalysis Association como esse instituto ideal que teria condições de manter, mesmo depois da morte dele, ou seja, quando ele não estivesse mais presente para garantir pessoalmente essa formação, que as coisas caminhassem sem se desvirtuar. Assim. E o que a história mostra é como essa medida tomada por Freud não foi suficiente, né? De uma certa maneira, o significante psicanálise se perpetuou no mundo e se expandiu, né? Mas talvez a gente possa dizer, não sei se vocês concordam, que se não fosse a releitura de Lacan, né, da obra freudiana, essa retomada de Lacan da obra freudiana, a gente teria muita dificuldade para a sobrevivência da psicanálise nas urgências da época atual, né, com todas as transformações que a gente vê. É a leitura de Lacan que vai permitir a gente extrair alguma coisa da estrutura e alguma coisa do real em jogo nessa estrutura para que a gente possa continuar sustentando a psicanálise até hoje. Porque se dependesse só desse instituto ideal, como Lacan disse nesse mesmo texto sobre a situação da psicanálise em 56, a associação criada por Freud sobreviveu até os dias de hoje, inclusive a si mesma. Se ela conseguiu isso, foi ao preço de só poder ser sustentada sobre a voz de um morto, né? Chega a dizer assim. Então, sobre o cadáver de Freud, né? Freud tido como esse morto que ninguém lê mais, né? Que ninguém que já entra nesse discurso, são textos ultrapassados já, que tem coisa mais recente, é o discurso da ciência que coloca dessa maneira, né? Que a verdade está sendo sempre atualizada e, portanto, os textos mais antigos não precisam mais ser lidos. Claro que essa crítica que Lacan vai empreender acaba colocando problemas para a posição que ele ocupava na IPA, né? Não vou retomar toda essa história, mas combina com o que vocês também já devem conhecer da história, né? Com o que ele chamou da sua excomunhão. E ele usa esse título, esse termo excomunhão, não à toa, mas para apontar a estrutura de igreja, né? Que curiosamente Freud estava às vias de delimitar com o texto Psicologia das Massas, enquanto ainda elaborava a estrutura da IPA, está escrevendo a Psicologia das Massas, né? E ele ainda não se dá conta de que ali dentro a lógica do exército da igreja era que estava se montando também, né? Então, é por isso que eu entendo que é por isso que o Lacan usa esse termo, excomunhão, né? Porque ele denuncia aí que era uma lógica de igreja que estava se colocando ali. Bom, mas com essa excomunhão, Lacan se vê pela primeira vez se autorizando fora dessa estrutura que Freud criou, né? Então, até então, imagino que todo analista podia se dizer analista porque era integrante da IPA, porque era reconhecido pela IPA. E aí Lacan, de repente, está numa posição de sustentar, ele não recua, obviamente, né, do seu desejo e de manter a formação de analistas e de levar essa formação analítica para um público muito mais amplo, inclusive dentro das universidades. Pode. Não está ali em nome... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Mas ele não... Obrigada. Ele não está ali em nome da universidade. Ele está falando dentro da universidade, mas ele não está em nome da universidade. Ele está em nome de quê, então? Então, ele inicia esse seminário 11, que é o primeiro que ele ministra depois da chamada excomunhão, se colocando essa pergunta: em que estou eu autorizado como analista? Né? E ele dedica um longo trabalho em busca de responder essa questão. Às vezes eu tenho a impressão que toda a obra do Lacan daí em diante, todos os seminários, todo o esforço dele com a lógica, com a topologia, é uma tentativa de responder a isso, né? O que faz função de analista? A gente poderia dizer assim, o que é um analista? Ele não coloca a pergunta dessa maneira, porque a pergunta o que é um analista é uma pergunta pelo ser, né? A gente teria que predicar aí da essência do ser. Ele não coloca dessa maneira, mas ele se pergunta como é que algo do analista pode vir a operar. E ele
faz um esforço de pensamento, né, de transmissão muito grande em torno dessa questão ao longo de, acho que todos os anos que se seguem aí da vida dele, ele dedica a esse trabalho, a tentativa de responder a essa pergunta. E, às vezes, a gente encontra no Lacan algumas frases assim meio que parecem tautológicas, né? Ele chega a dizer assim, uma análise é o que se espera de um psicanalista, né? Ou seja, um psicanalista é alguém que opera análises. Mas o que isso diz, né? Parece uma coisa vazia, né? É como você dizer, sei lá, a internet é um meio de transmissão de dados. Sim, mas como é que isso opera? Por que essa frase é uma resposta sobre o que é um analista? Né? Ou por que pode funcionar como analista? Eu entendo essa lógica aí que ele está colocando como a impossibilidade de você dissociar o que é a função analítica da própria experiência de análise desse que, tenho usado muito essa expressão que eu encontrei no livro da Dominique Fingerman, desse que se propõe a se intrometer nas análises dos outros, né? Porque a gente está falando de alguém que ainda não está posicionado como analista, na sua análise ele está como analisante, mas ele já se propõe a se intrometer nas análises dos outros. E o que ele vai delineando nesse programa da formação do analista, ele, Lacan, é que há uma indissociabilidade entre essas duas coisas. Né? Eu não sei se às vezes fica clara a radicalidade disso que ele propõe, porque, por exemplo, na faculdade de psicologia, a gente escuta dizer, minha graduação não é em psicologia, mas eu estive lá dando aula durante um tempo, e a gente escuta dizer assim, quando você vai ser psicólogo, você precisa fazer terapia, porque você precisa se conhecer, ou para aprender as técnicas que você vai adotar com o seu paciente. Tem essa fala também, né, de que é preciso uma experiência prática para você exercer aquilo. Mas não é disso que Lacan está falando. Né? Ele está falando de uma coisa que onde a possibilidade de alguém vir a funcionar como analista para as análises dos outros se molda a partir da própria experiência de análise. E aí eu tentei trazer um pouco disso, o que é que eu pensei em falar hoje, assim, trazer um pouco disso para a gente ver o que se delineia aí nessa lógica e a gente pensar qual o que isso tem a ver com a escola. Esses dias a gente se deparou com um videozinho do pessoal da Itália, de um fórum da Itália, com o Scovite, em que ele é bem radical, podemos dizer assim, em dizer que é mais ou menos assim que ele coloca, que não há analista fora da relação com a escola. Né? Eu divulguei esse vídeo num grupo entre colegas e gerou um certo questionamento, que então Freud não era psicanalista, porque Freud não tinha a escola, né? As pessoas que atuam a partir de outras perspectivas que não a lacaniana não são psicanalistas, algumas pessoas colocaram essas questões assim, né? Eu interpretei o que o Scovite está dizendo, que dentro do que a gente entende como que é uma psicanálise, não dá para a gente pensar essa formação fora de uma referência à escola. Mesmo que alguém não seja membro de escola, né, que aí é a outra questão que a gente tem na nossa estrutura, pessoas que são membros de fora e não são membros de escola, por exemplo, podem estar orientados por uma lógica de escola, mesmo não sendo membro de escola. Mas ter essa noção da escola no horizonte tem um lugar nessa estrutura furada, né, que é como a gente entende a formação analítica, atrelada necessariamente à análise, à experiência de análise de cada um, e uma experiência que é levada até um ponto lógico preciso, não é uma experiência qualquer. Né? Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, para a gente refletir aí sobre essa lógica e o lugar dos dispositivos. Vou ver se dá tempo de falar de tudo isso. Então, a elaboração lacaniana sobre a questão da autorização do analista está diretamente atrelada ao fato de que esta não pode estar separada da experiência que ele conduz. Alguém só pode levar seu analisante até o ponto onde foi a sua própria formação, sua experiência analítica. Né? Mas o que é a experiência de uma análise? Procura-se uma análise porque as ficções que o sujeito tinha para responder ao seu lugar no mundo, as suas identificações, né, portanto, e as suas relações com os outros, ou seja, as suas configurações de gozo, já não se sustentam mais, apontando para um encontro com o traumático. Nesse encontro, trata-se, na verdade, de um reencontro. Né?
que reedita algo que já foi vivido pelo sujeito como um encontro faltoso e que se escreve como uma pergunta: que queres? Né? Então, um sujeito que busca uma análise, ele experimentou algum abalo nessas identificações ou nessas configurações de gozo, que o modo como ele funcionou até então, como resposta a esse primeiro encontro com o traumático, não vem mais se sustentando. Né? Então, vamos dizer assim, ele se depara novamente com esse traumático. Trata-se de um momento onde o saber do outro se mostra insuficiente, né? Esse outro da fantasia, que até então lhe funcionava como garantia, se mostra insuficiente, se manifesta aí um efeito de separação desse outro e uma escrita é requerida. Né? Algo precisa ser escrito nesse lugar onde esse incomensurável é encontrado dessa relação com o outro. Vai ser diante desse enigma acerca do desejo do outro. Então, nesse primeiro encontro traumático, é diante desse enigma acerca do desejo do outro que o sujeito se escreve como resposta. Ele se escreve com seu eu, com seu sintoma e com a sua fantasia. Né? É o que a gente pode identificar no gráfico do desejo, que o Lacan elabora a subversão do sujeito. Né? O encontro com o enigma, o que queres, e as respostas que o sujeito elabora a partir das identificações, do eu, do sintoma e da fantasia. Né? Bom, outra coisa que a gente pode dizer é que tudo que a civilização constrói vai no sentido de um não querer saber nada sobre esse traumático. Daí que a psicanálise é um discurso meio aberrante, como o Lacan coloca, porque os outros discursos, eles estão empenhados em não querer saber desse traumático. De alguma maneira, eles recobrem isso, ou eles não dão lugar a isso, né? Disso que a psicanálise vai tomar como interesse seu, né? Tudo, menos encarar o fato de que somos seres castrados. É isso que está em jogo. E cada vez mais a gente vai identificando isso, né, nas urgências da nossa época. Uma análise, portanto, tem o objetivo de levar o sujeito a retomar essas ficções, descamando-as como uma cebola, até encontrar aí com algo desse encontro traumático que elas visavam recobrir. Em Subversão do Sujeito Dialético do Desejo, Lacan formaliza a constatação de que o outro, assim como o sujeito, também é castrado. Então, esse ponto traumático que o sujeito tenta evitar tem a ver com evitar se deparar com a própria castração, mas, antes de tudo, também evitar se deparar com a castração do outro. Porque, até então, ele tira a sua garantia de orientação no mundo da crença de que esse outro sabe. Né? Da crença de que, se ele trabalhar bastante para esse outro, e ele conseguir ser amado por esse outro, ele vai estar protegido de algum modo. Né? Mas o percurso da análise leva o sujeito a se deparar com um furo, né, nesse outro, que esse outro padece da incompletude. Um furo onde o sentido não se fecha. A gente pode dizer que, com Freud, alguma coisa desse limite é encontrado sob a forma do que ele chama de rochedo da castração. Né? Só que, com Lacan, a gente vai ver que essa topada na pedra, né, desse rochedo, ainda não é o fim. É preciso ir além dele e elaborar algo que possa cernir o que escapa aos ditos, mas que está presente, funcionando como um dizer. Então, o encontro com esse traumático leva o sujeito à construção dessas camadas, né, de identificação, de fantasia, e a experiência da análise vai, na contramão disso, levando a se deparar com o que essas camadas recobrem, né? Esse encontro com esse traumático. E esse traumático apontando aí para uma inconsistência desse outro de quem ele esperava obter alguma garantia. Ocorre que, para Lacan, a castração não resulta exatamente de um outro castrador, né? Porque em Freud a gente ainda mantém essa noção de que há um outro que castra, né? Tanto é que as elaborações que Freud vai trazer sobre o final da análise, esse encontro com a castração, você teria duas caras diferentes para a vertente homem e para a vertente mulher. Né? O homem entraria aí, ele toma do Adler a expressão do protesto da masculinidade, né? Onde ele se sentiria subjugado por um outro homem
mais potente do que ele, né? Ou seja, um outro que é completo, um outro que tem o falo, né? E para a mulher, a inveja do pênis, né? Como Freud vai chamar, que seria essa ideia de que ela sofre da incompletude porque ela não tem um pênis e o outro que tem um pênis não sofreria. Às vezes a gente escuta isso até, parece piada, mas literalmente na clínica, né? Quando uma moça que eu atendo, por exemplo, está deitada lá no divã, morrendo de falar de como ela sofre, porque os homens não sofrem, porque os homens têm tudo e as mulheres não têm. E aí ela abre a porta e sai e tem um homem sentado na sala de espera que vem entrar para falar das suas terríveis angústias de sustentar esse lugar de ser homem diante de uma mulher, né? Então, cada um criando essa ilusão de que lá diante dele tem um outro que está completo e ele é que não está, né? O passo a mais que Lacan dá em torno disso aí, me parece, abrir um furo por onde essa... Porque com esse final, né, do protesto da masculinidade ou da inveja do pênis, não tem saída, né? Eu estou subjugado aí por esse outro que tem, o máximo que eu posso fazer é consentir. Ok, sou castrado. E a saída que a IPA encontra, inclusive, para pensar, teorizar esse sinal de análise, seria o que? A identificação com o analista. Porque o analista seria esse outro bem resolvido, né? Esse outro com quem que o sujeito poderia tomar como modelo, porque esse é um modelo melhor do que o que o sujeito construiu para ele. A gente sabe que a coisa não funciona bem assim, né? Então, com Lacan, um furo por onde sair desse beco sem saída, né, que parecia esse beco sem saída, que vai se colocar. Porque ele vai começar a formalizar isso. Nesse ponto onde um sujeito se depara com a castração, é também da castração do outro que se trata. Esse de abarrado, né? Há uma incompletude nesse conjunto dos significantes do outro e o outro não responde a tudo, né? Isso comparece na experiência da análise como o encontro com 3 impossíveis. Ele vai trazer isso no texto aturdido. O impossível de dizer tudo, né? Que é colocado em marcha pela própria lógica da análise. Quando alguém entra em análise, a proposta de Freud é diga tudo que lhe vier à cabeça. Né? E em algum momento dessa experiência, o sujeito vai ter que se deparar com o fato de que não é possível dizer tudo. Que tem algo que não entra nos ditos, né? Mas que empurra a dizer. A gente ouve isso, às vezes, em análises bem iniciais, quando o sujeito diz assim, eu venho para cá, falo, e saio com a sensação de que eu não disse o que eu queria dizer. Né? Porque realmente tem uma coisa que está sendo contornada ali, tentando ser dita, mas que não vai ser dita em palavras propriamente, que é preciso cernir logicamente. Né? Então, isso é o comparecimento de um dos impossíveis. Né? O impossível do sentido que a fantasia do sujeito sustenta, né? Que a gente pode dizer assim, que a fantasia é uma armadilha engenhosa que o neurótico constrói para tentar capturar o objeto recortado do corpo que ele supõe ter sido extraído, né? Ter sido tomado aí por esse outro, e num ponto em que ele mesmo, o sujeito, se coloca, ele faz com a própria carne esse objeto para oferecer ao outro. Né? Para manter essa ilusão da completude do outro, ele monta toda uma coisa muito... Às vezes eu fico me perguntando assim, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê a criança construindo, né? E aí a gente pensa assim, de onde é que sai tanta engenhosidade para construir uma artimanha dessa para não ficar diante da falta, né? Para não se confrontar com isso, para trazer, para reatualizar de algum modo isso que é vivido como perdido. Né? Então, ao longo da análise, tem retomado muito esse exemplo de um filme que já está bem antigo, que chama... toda vez eu esqueço o nome do filme, com Jim Carrey, que ele descobre que a vida dele é tipo um Big Brother. Vocês já viram esse filme? Ai, esqueci o novo nome. Ele está dentro de uma bolha, na verdade, uma grande bolha, né? Mas eu não lembro. É como se fosse um Big Brother, só que ele nasceu dentro desse Big Brother, né? Ninguém disse a ele que é um Big Brother, ele acredita que é a vida real dele.
E, de repente, ele vai desconfiando de duas coisas. De repente, ele vê uma luz ali pendurada no canto, um microfone, não sei onde. Ele começa a suspeitar que aquilo ali tem uma encenação, né? Eu não lembro bem todos os detalhes, eu queria até rever esse filme, que é bem interessante, mas eu lembro bem desse ponto em que ele começa a descobrir que aquilo tudo é uma farsa, e ele fica desesperado, ele pega um barco para fugir, coloca lá o barco no mar, e aí você vê a linha do horizonte assim ao longe, ele remando desesperado para aquilo ali, e quando chega na linha do horizonte, o barco toca um papel e fura. E aí ele descobre que aquilo que ele achava que era o horizonte era um cenário, né? O barco dele fura tem um bico do barco assim que atravessa, né? E aí de trás do cenário está lá a equipe toda de produção do Big Brother dele, que geria, ele já deve ter, sei lá, uns 30 anos nessa altura, né? Durante 30 anos ele viveu a vida num cenário que ele achava que era a realidade, mas que era montado. Eu tenho tomado muito esse acontecimento desse filme para falar assim que nessa experiência da ANAS, levada até esse ponto de confrontação com o impossível do sentido que a fantasia promove, é uma experiência desse tipo, né, de furar esse cenário, só que do outro lado do cenário, o que você descobre é que você mesmo está lá dirigindo o filme, né? Você é o protagonista do filme, mas você também é o diretor, é o cenografista, é o figurinista, é o sonoplastista. Você cria toda a estrutura e coloca os atores coadjuvantes para contracenar com você, tudo dentro dessa lógica dessa cena que foi armada pelo próprio sujeito. Então, se deparar com isso, com o barco furando essa tela, e sabendo que isso é uma encenação, e que você participa dela, né, é uma experiência transformadora da relação do sujeito com a realidade, né? E nesse ponto onde ele se depara, então, com esse impossível de fechar esse sentido. Né? Lia, é o show de Truman, o show da vida. Truman. O show de Truman, o show da vida. Isso. Então, estou dando umas puladinhas aqui, porque eu estou achando que não vai dar para falar de tudo, mas estou costurando aqui. O mundo das significações ele é movido pela realidade sexual, Lacan diz. É por ela que o significante entra no mundo, ou seja, que o homem aprende a pensar. Eu acho que ele está tocando aí nisso que o Freud já chamava da curiosidade da criança, né, na sua pesquisa. Algo do corpo entra em jogo, né? Coloca o registro do real ali, convocando ao simbólico a tecer essas ficções, né? Algo que não entra em jogo nas significações, que escapa à representação, mas empurra a nossa busca por tentar representar. O real é aquele que se atravessa, sempre no mesmo lugar, mas sempre imprevisível. Se deparar com isso, então, né, com essa tela que é furada, com esse real em jogo que o sujeito se esforçou com a própria pele para tentar construir um complemento de significação nesse ponto onde o traumático foi encontrado, né? Se deparar com isso, pode ter efeitos de alívio para o sujeito. É uma coisa muito doida da psicanálise, que é muito difícil da gente transmitir para alguém que não tem a experiência da análise, ou que não tem a marca construída disso na experiência da sua análise, que é que a castração pode ser uma experiência libertadora. Né? Falar disso na universidade é muito difícil, porque os alunos até usam a expressão assim, fulano me castra. Né? Eu não posso ser feliz porque a sociedade me castra. Ou as mulheres não são felizes porque o homem as castra. Né? Ou, sei lá, por qualquer outra condição de gênero, de raça, de opção sexual, eu não posso me satisfazer porque é um outro que me impede de gozar. Né? E o que a psicanálise, pelo menos nessa experiência que a gente está sustentando aqui como psicanálise relacionada a uma escola, leva a gente a experimentar é esse alívio surpreendente, né, de poder consentir com a castração. Isso tem efeitos, como Lacan diz, de tirar o sujeito dessa posição diante do gafanhoto fêmea que devora o macho depois da cópula, né? Que é essa a experiência do sujeito angustiado diante desse outro que a qualquer momento vai devorá-lo. É essa a experiência da angústia. Se vê como um objeto para esse outro, um objeto que eu não conheço bem
qual é, mas que eu estou ali. Tem sempre, alguém com o microfone ligado, Lia. Sim. Vocês, obrigada. Então, essa é a experiência da angústia, né? Alguma coisa, as pessoas dizem assim, eu tenho a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. É assim que os sujeitos dizem na clínica, né? E o Lacan formaliza isso com essa estrutura aí, é o sujeito diante desse gafanhoto gigante que a qualquer momento pode dar na telha dele de me devorar, de me... E aí o sujeito preenche esse me, qualquer coisa, com a sua fantasia, né? Me abusar, me devorar, me expulsar, me abandonar, enfim. Então, se deparar com essa construção engenhosa que o próprio sujeito armou para dirigir o seu show de Truman, né? E também se deparar que o outro, assim como ele também é castrado, não é uma experiência só aliviante, né? Aliviadora, porque também é um momento de se confrontar com um desamparo, né? Então não tem garantia desse outro, então não adianta eu trabalhar para esse outro, porque ele não vai me proteger disso que eu esperava que ele protegesse, né? Não posso mais, aqui no Nordeste a gente diz, não posso mais amarrar meu burro aí, né? O que eu vou fazer com o meu burro agora, se eu não... O burro eu sendo eu mesmo, né? O que eu vou fazer com ele se eu não posso mais pendurar isso na conta do outro, né? Então, é um momento de abalo aí desse ponto de sustentação no mundo, né? Veja, na religião, o sujeito busca esse ponto de sustentação na relação com Deus, né? A Bíblia diz, não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Então, dá a ideia assim, de que tem alguém cuidando das coisas, tem alguém ordenando o mundo. E se deparar, de repente, que não tem esse alguém ordenando o mundo e que, na verdade, o mundo, como estava ordenado até então, era eu que montava com essa cena que eu dirigia no meu show de Truman, né? É uma experiência muito radical, a experiência disso. Mas, então, diante desse encontro com esse furo, o sujeito vai ter que produzir alguma outra coisa para se orientar. Não dá mais para ficar esperando as benesses desse outro, não é mais Deus, não é mais o Pai, não é mais o outro, nem as benesses, nem as perseguições, também não é o outro que me pede de gozar, há uma consequência estrutural que se coloca para todos, do fato da gente ser falante, que faz com que a gente perca algo do gozo, né? Não dá para falar e gozar tudo ao mesmo tempo, né? Tem um limite nisso aí. Então, se deparar com isso, leva o sujeito a ter que produzir alguma outra coisa, inventar um outro modo de lidar com isso, e é uma questão ética, né? Por isso que o Lacan vai se interessar aí pela questão da ética da psicanálise, e que ele desenvolve no Seminário 7, mas que depois ali ele pensa ainda a ética né, como a ética da antiga, de um desejo que não cede, um desejo que não tem limites, né? Mas logo ele vai se reposicionar isso, vai dizer, não se trata de um desejo ilimitado, pelo contrário, se trata de uma ética que possa incluir um desejo advertido desses limites, do impossível de fechar o sentido, o impossível das significações e o impossível do sexo, né? Que ele vai formalizar como a relação sexual não existe. Ou seja, essa complementaridade que eu esperava encontrar no campo do sexual com o outro, né? De dois fazer um, isso não é possível, né? Então, diante dessas descobertas, é preciso que o sujeito possa inventar outra forma de lidar com isso, que não é fácil, mas já é outra viagem, né? A música do Belchior tem essa frase, mas me remete aqui também a um texto do Scovitch que foi fundamental na minha experiência, que eu recomendo a vocês, que chama A Verdadeira Viagem, que está publicado na Vuns 13, e também é um capítulo do livro dele, As Marcas de uma Análise, onde ele fala que aí é que vai começar... É uma expressão do Lacan, na verdade, no final do texto do Estado do Espelho, se eu não me engano, que ele fala, começa a verdadeira viagem, né? Então, lembrando aí do barco do Truman, né? Do show de Truman, esse barquinho, depois que ele fura esse horizonte, que ele descobre que ali é uma encenação, aí é que começa a verdadeira viagem, que é onde o sujeito vai ter que inventar as suas coordenadas, por onde é que ele vai se bussolar nessa experiência. Se não é mais pelo outro, onde é que eu encontro essa referência, né?
Aí é que está, né? Há na experiência de análise uma dimensão epistêmica, de um saber, que eu coloquei aqui a observação, não sabia que Zilda ia estar aqui, mas que aprendi com ela, que saber e sabor tem a mesma raiz epistêmica, né? A gente, no cartel, a Zilda trouxe essa descoberta que me tocou muito, porque eu não sabia que no português, talvez vocês já tenham ouvido falar, que, por exemplo, quando a gente diz que uma coisa sabe a alecrim, sabe a tomilho, quer dizer que tem gosto de... Eu não sabia dessa... Aqui a gente não usa essa expressão, mas é um saber que inclui o saborear do corpo. Então, aí já tem uma dica bem importante do porquê que não dá para ser analista, ou funcionar como analista para alguém, sem ter saboreado a experiência que vai lhe permitir essa dimensão epistêmica, essa dimensão de aquisição de um saber oriundo da sua própria análise. A gente aprende uma coisa com a experiência da análise. Não aprende tudo, não, o analista não é alguém que sabe tudo, mas aprende o essencial, né, o fundamental da sua própria experiência para conseguir se orientar de uma outra maneira no mundo. No lugar onde esse outro falha, né, é preciso extrair alguma coisa da experiência epistêmica com a análise para que isso possa vir funcionar para o sujeito como a sua orientação. Pelo menos é assim que eu estou entendendo, né? E aí vai ficando claro, porque não é possível o analista levar seu analisante a um ponto em que ele mesmo, analista, nunca esteve. Né? Como é que ele vai levar o analisante dele com o barquinho até o horizonte lá para furar a tela, se ele não souber que ali é tela? Né? Como é que ele vai permitir que o analisante dele possa construir, a partir desse saber extraído da própria análise, outro modo, outra bússola para navegar o seu barquinho na sua verdadeira viagem, se ele mesmo não tiver descoberto que é possível construir isso? Né? Então, vejo que não é uma questão de técnico nem de se conhecer, é de saber saboreado. Né? Para adquirir a certeza necessária ao ato, é preciso que se inscreva para este que se propõe a analista algo que supere a tendência fundamental do ser falante do não querer saber nada disso. É uma virada de posição em que, ao invés de não querer saber nada disso, eu vou me apropriar disso para fazer disso a minha bússola. Não sei se está claro que isso toca o horror. Né? Porque é disso que a gente se defende, é isso que a gente não quer saber. Eu estou usando o termo isso de propósito porque remete à instância, né, do isso em Freud, mas tem a ver com isso que cada sujeito chega dizendo: eu não suporto isso, né? Tudo menos isso. Eu tenho medo de ser isso. Isso vem muito como a face do medo no início da análise. Né? Eu tenho muito medo de descobrir que eu sou isso. Quando alguém diz assim, a gente já sabe, sim, vai ser isso. Né? Mas a gente não pode antecipar isso para um sujeito porque é da ordem do horror, é do insuportável. É por isso que todas as defesas foram construídas. Mas a análise vai permitir ao sujeito, ao desconstruir essa cebola, né, e descascando essa cebola, ir se deparando com esse horror, desse isso, e se apropriando dele, fazer disso algo que possa lhe servir como um saber, né, como uma outra forma de se orientar na vida que não a direção a esse outro. Eu acho que é aí que está a frase do Lacan: o analista só se autoriza de si mesmo e de alguns outros. Né? Esse si mesmo que está em jogo aí para autorização tem a ver com essa apropriação desse isso, e não com o eu que terminei a faculdade e bota uma placa no consultório dizendo que sou analista. Não é o eu que está em jogo nessa autorização. Tá bom, isso aí até pode ser feito, né? E muitos fazem, e né, a gente também começa a autorização sem saber, às vezes, disso que está em jogo. Mas quando ele diz o analista se autoriza de si mesmo, esse si mesmo tem a ver com esse íntimo, né? Com esse, ele chega a chamar o coração do ser, né? De que o sujeito se defende, esse isso que toca o horror, né? É a partir disso que o analista vai poder se autorizar. E de alguns outros, né? Onde é que entra aí essa coisa dos alguns outros? Bom, então a gente pode entender que o final da análise ele opera uma mudança radical nessa relação que o sujeito tinha com o outro. Ele não pode mais esperar desse outro autorização, ele não pode mais esperar desse outro perseguição e nem tampouco proteção. Não há mais nada a se esperar desse outro. Né?
que alguém faz diante disso? Então, uma coisa é você ter que inventar outra bússola para navegar o seu barquinho, porque aquela não serve mais. Mas isso toca também na dimensão ética, na medida em que, por que eu vou me relacionar com os outros, então, se eu não tenho mais nada que esperar do outro, grande outro, né? Será que a análise levaria o sujeito, então, a um movimento de isolamento, o analista vai virar um ermitão, porque tudo isso é invenção, não tem nada para esperar desse outro, então não vou nem entrar. Aí é que tá, não. A experiência da análise mobiliza alguma coisa que vai querer ser investida de uma outra maneira, né? Mas alguma coisa do pulsional que vai querer ser investida nesses laços com os outros. E, inclusive, no desejo de alguém querer vir a se intrometer nas análises dos outros, né? Que o Lacan vai colocar essa pergunta: por que cargas d'água, depois de ter experimentado esse horror, saber o que está em jogo aí no que se encontra nesse final, alguém ainda vai querer ocupar esse lugar de analista para alguém, né? Bom, apostar na escola é algo muito diferente de apostar em uma instituição, como Freud pensou na IPA, por exemplo, que vai proteger a psicanálise das irrupções do real. É algo muito diferente de apostar num outro do reconhecimento, né? Então, eu tenho me deparado muito com isso nas entrevistas de acolhimento da CLEAG, né? De pedidos de entrada para a escola. A gente recolhe dessas entrevistas quando o sujeito já está na lógica da escola, né? Então, não é a CLEAG que bota dentro da escola, ou a CLEAG aceitou ou não aceitou meu pedido, me recusou. Não... Na fala que se recolhe ali, você saca se o sujeito está esperando que a escola lhe autorize, ou se ele se autorizou e ele está querendo fazer algo com isso nesse espaço onde ele vai estar com alguns outros. É essa a lógica que a gente tenta recolher, né? Que é completamente diferente. Né? Achar que na escola vai encontrar um saber que ele não tem, achar que na escola ele vai estar entre os que sabem, né? Achar que na escola... Isso tudo aponta aí que ainda há um outro consistente, ainda há um outro que sabe e eu não, que tem e eu não, né? Mas é muito bonito quando a gente vê surgir na experiência, inclusive nessas entrevistas, alguma coisa que passa, alguma coisa que afeta, mostrando que alguma marca, claro que é diferente do que se escuta num passo, por exemplo, mas alguma coisa afeta, mostrando que há uma marca já dessa inconsistência desse outro, que o sujeito está advertido de alguma maneira disso, né? Bom, por que a escola, então, né? O Lacan diz assim, no texto da proposição: existe um real em jogo na própria formação do psicanalista, e afirmamos que as sociedades existentes fundam-se nesse real. Bom, existe um real em jogo em toda a experiência vivida, né, pelo ser falante. Mas na formação do analista tem algo a mais nisso aí, é que além de existir um real em jogo, as sociedades onde os analistas se reúnem se fundam sobre esse real. Elas fazem algo com esse real. Então, no momento em que Freud cria a IPA, ele está fazendo algo com esse real. Ele está dizendo o quê? Vou criar aqui uma estrutura protetora para que esse real não... É como se diante das chuvas, né, alguém dissesse: eu vou levantar aqui uma parede ao redor da minha casa para essa água não entrar e não derrubar minha casa. É uma forma de se proteger do real, né? Lembrei da história dos 3 porquinhos lá, né, que um faz de tijolo, outro faz de madeira, para tentar proteger, para que essa casa não venha a ruir. Essa é a estratégia neurótica, que Lacan vai dizer. Esse é o modo neurótico de lidar com o real, se protegendo dele, tentando se defender dele. Mas o que a gente descobre, inclusive com a experiência da análise, é que não adianta se proteger do real. Porque ele é sempre imprevisível. Você constrói a parede aqui, né? E o real aparece ali, ou dentro da própria fortaleza que o sujeito levanta para se proteger. Não dá para se proteger. Não dá para fugir de si mesmo, né? Não dá para fugir da relação com o outro. A gente não tem como viver a vida sendo uma ilha, né? Então, essas proteções, em algum momento, elas vão ruir, elas vão ser furadas, a água vai começar a corroer, enfim, de alguma maneira, essas proteções vêm abaixo. Então, a proposta que o Lacan faz é não de se proteger do real,
mas de se apropriar do real para fazer algum uso dele. E é isso que ele coloca em jogo na experiência da escola. Então, a escola ela responde de alguma maneira a o que fazer diante desse furo com os enlaçamentos, né? É preciso esse encontro com o outro que se dá a partir da escola me leva a ter que sustentar a minha experiência sem me anestesiar, né? Porque essa tendência ao não querer saber nada disso do ser falante, ela está posta aí para todo mundo. Né? Inclusive, para quem terminar a análise, não é garantido 100% de que essa pessoa não vai escorregar de novo em alguma... Não há garantia 100% em nada. Né? Então, a escola ela mantém aberto esse lugar onde eu encontro com o outro, vai me convocar, o encontro com o outro vai me fazer querer trabalhar, vai me querer fazer, dar provas da minha experiência, do que eu estou escutando. Trabalho na clínica, que não pode virar um delírio, né? Se eu me tranco sozinha dentro de um consultório e fico lá trabalhando sem ter que prestar contas a ninguém, o risco de que isso, né, desande é muito grande. Então, a escola responde, por um lado, a essa necessidade de estarmos nos encontrando, de alguma maneira, com esses alguns outros, para fazer um trabalho em torno disso, mas ela, não só, porque outras sociedades também respondem a isso. É possível fazer isso com outras estruturas que não escola. Mas a escola ela responde a uma outra necessidade lógica, vamos dizer assim, que é de manter esse furo, por isso aí a nossa formação também é furada, não no sentido da cilada, mas para alguns até pode virar uma cilada, mas no sentido de manter aberto um furo, onde alguma experiência da emergência desse saber que se experimenta, que se saboreia, possa comparecer. E aí ele cria 2 dispositivos para produtores de sabores, vamos dizer assim, né? De experimentações de sabores, que são o passe e o cartel. Né? Esses 2 dispositivos, eles não protegem do real. Eles não são barragens. Tem um livro da Marguerite Duras, né? Barragens contra o Pacífico. É magnífico, porque ela mostra lá como não adianta construir barragens contra o Pacífico. Né? Os dispositivos cartel e passe, eles não são barragens contra o Pacífico. Eles são, na verdade, dispositivos que convocam a uma invenção de modos de lidar com isso que sempre volta. O encontro com o furo, com a incompletude, faz parte da vida. Ele é da ordem do necessário. O que não cessa de não se escrever. Esse furo tem a ver com isso que não cessa de não se escrever. É o real na sua face de impossível, né? Que comparece como aquilo que não anda, na experiência quando o sujeito tenta se defender dele. Daí, em termos lógicos, brota o necessário. Então, entenda, aquilo que não cessa de se escrever impõe ao sujeito uma construção necessária, né? Então, aquilo que não cessa de não se escrever impõe ao sujeito uma construção necessária, ou seja, aquilo que não pode não ser. É de estrutura que, em virtude da impossibilidade da escrita da relação sexual, dessa completude com esse outro, algo se escreva como necessário. Um exemplo disso é o que a gente tem no Pequeno Hans, que procura o faz pipi de todas as coisas. Num universo onde não poderia não ser assim. Né? Na experiência do Pequeno Hans, as coisas não podem não ter faz pipi, porque é uma coisa que se impõe como necessária diante desse encontro com esse furo. Né? Temos aí a função fálica, por onde se ordena o sintoma, a fantasia neurótica, o desejo. Né? Mas, para além daquilo que se impõe como necessário, como efeito dessa estrutura, também pode ocorrer, ou não, aí não é garantido, que no limite desse furo, algo possa se escrever como contingência. Lacan diz assim, agora 72, 73 é o quê? É Recife, eu acho, né? Eu peguei a citação, mas não lembro o nome do seminário. Contingência que submete a relação sexual para o ser falante a ser somente o regime do encontro. De quê? Seja ele um bom encontro, eutíquia, ou mau encontro, distíquia. Né? Então, nesse ponto onde o neurótico constrói a função fálica como resposta do necessário, tem que ter ou não, só tem a lógica do tem falo ou não tem falo, né? O Lacan diz assim, outra coisa pode se inscrever como contingente. Essa outra coisa, eu estou tentando aproximar isso desse saber saboreado que se pode produzir na experiência da análise. Né? Podemos pensar o contingente como um modo de apresentação do real,
mas de forma que, quando ele comparece, é possível ler seus efeitos. É preciso, então, extrair algum saber disso, né? Esse modo de apresentação do real se deduz em termos de afeto, de espanto, de surpresa. Isso afeta o corpo e deixa uma marca que pode ser lida por aqueles que estejam, por sua própria experiência, dispostos a essa leitura. Trata-se de uma marca de gozo, que é também marca de um saber adquirido, um saber que não se esquece porque foi saboreado. Lacan diz assim, algo que não somente se articula, mas que se inscreve no destino de cada um. É nesse efeito contingente de extração de um saber diante do encontro com o real que a escola de Lacan aposta, a partir da sustentação dos dispositivos do cartel e do passe. Deixa eu pular aqui um pouquinho. É um dispositivo que toca no limite do saber que é a linguagem, e porque nós não podemos saber nada que não tenha estrutura de linguagem, Lacan diz assim, mas uma coisa é a estrutura de linguagem, outra coisa é o que pode ser dito na estrutura de linguagem. A estrutura de linguagem, ela molda o que pode ser dito e o que não pode ser dito, mas que pode ser experimentado, pode ser saboreado. Né? Tem um texto que eu também tenho gostado muito de reler esses dias, que é o da Anita Scovich, curioso, depois eu descobri que era eu que tinha traduzido o texto dela, eu não lembrava dele, que está na Wunsch, não estou lembrando o número, depois eu posso dizer para vocês. Que é um texto que chama Quando o Indemonstrável faz prova. Né? Então, o que cabe na linguagem é demonstrável, né? Pode ser formalizado, logicamente, pode ser imaginarizado, inclusive, né? Mas tem algo nessa experiência que é indemonstrável, mas que pode comparecer fazendo prova de algo. Ela diz assim, são efeitos de afeto que se produzem, que caem ao lado de um membro a outro do cartel. O texto dela está falando do cartel do passe, tá? do cartel que recolhe o passe, mas que eu quero transpor aqui para a experiência do cartel do estudo também. Não são enxertos de saber, ela diz. São efeitos que descompletam e que se produzem a partir da disjunção. Estamos sempre nessa fronteira quando elaboramos em um cartel. É um compartilhamento do saber que não é uma medida comum, pois ele é sempre descompletado. Então, a escola não é a garantia absoluta de que a psicanálise siga com a sua lâmina afiada, mas é uma aposta sempre renovada de que, diante desses efeitos do real, possa surgir um entusiasmo desse contingencial, desse saber que se saboreia, que permita ao analista fazer frente às trevas do mundo, Lacan usa essa expressão, e deixar para a visão mítica a tarefa de ver elevar-se ali, sob um bosque eterno, a serpente putrefaciente da vida. Uma dessas frases do Lacan bem está na direção do tratamento, é no mesmo trecho em que ele fala de que o analista tem que estar à altura da sua época, é uma frase que tem sido muito citada, recortada, que o analista tem que estar atento às urgências da época, ele tem que estar à altura da época. E isso tem sido, às vezes, interpretado como o analista precisa se moldar às questões da sua época. Mas a sequência da frase mesmo diz o que o Lacan está dizendo. O analista precisa sustentar a psicanálise diante das trevas do mundo e deixar a estrutura mítica a tarefa de elevar-se ali a serpente putrefaciente da vida. Então, eu entendo que ele está dizendo com isso que o desejo do analista não tem a ver com se amoldar a serpente putrefaciente da vida. Deixar isso, algo que cabe a ela, mas, diante disso, sustentar esses efeitos do que é a experiência da análise. Né? Eu queria terminar só com uns exemplos de experiência de cartel. Maria Luísa, dá tempo, a gente? Como é que nós estamos aí com o tempo? Até meio-dia que a gente vai, né? Vou tentar, eu tinha trazido assim, alguns exemplos de cartel, vou tentar falar pelo menos de um. Bom, esse cartel foi, eu acho que, para mim, foi o primeiro que esse impacto desse saber produzido, eu pude ler, assim, pude identificar o que estava acontecendo ali, né? É um cartel que a gente chamou, o título dele era O Feminino nas Letras do Chico Buarque. Era assim o nome desse cartel. E a proposta da primeira reunião que a gente teve era que cada um escolhesse uma música do Chico que tocasse nas questões teóricas que a gente estava querendo estudar, e aí a gente ia trabalhar os textos a partir dessa lógica da música e tentando responder a ela, né?
extrair dela aí o que é a psicanálise, o que elas ensinam a psicanálise, né? E aí, qual texto, Márcia? Quando o indemonstrável faz prova. É o texto da Anita Scovitch, que está na frente. Bom, e aí, nesse cartel, depois da gente ter passado pelos textos de Freud sobre o feminino, o Seminário 20 do Lacan, a gente entra num Aturdido, né? É um cartel com pessoas jovens, iniciantes, assim, da psicanálise, outras, no entanto, mas tinha algumas pessoas bem jovens iniciando a psicanálise, com todas essas questões, né? Se Freud é patriarcado, se a psicanálise é machista, enfim, tomados aí por essas questões, e a gente esbarra no texto Aturdido. Deixou todo mundo aturdido mesmo, né? E, inclusive, uma pessoa do cartel é tomada de ódio, né? Ela diz assim que o Lacan faz aquilo de propósito, né? Que ele está sacaneando com quem está lendo ele, porque aquele texto não é feito para entender nada. Ali ele só pode estar querendo ludibriar, de alguma maneira. Desse que eu estou citando agora é o Aturdido. E aí surge muito incômodo, né? Todo mundo está causado pela leitura do texto, todo mundo angustiado, sem conseguir entender. Eu, inclusive, as outras, eu era mais um nesse cartel. Todo mundo sem entender, mas essa pessoa foi tomada pela raiva do Lacan, né? E chega a pensar, ela está no processo de formação, ela chega a pensar em desistir, dizer que não quer mais psicanálise, que é muito afetada. Só que, sei lá, a gente não entrava nessa afetação dela, os outros estavam tomados pela tentativa de quebrar aquele texto de alguma maneira, né? E ela ficou lá, chateada, e a gente trabalhando. E um dia ela chega, e até hoje me arrepia quando eu lembro dessa situação, porque ela chega e diz assim, gente, entendi uma coisa. A música que ela tinha escolhido, do Chico Buarque, para tratar, inclusive, que foi alvo de polêmica agora, porque eu disse que o Chico disse que não cantaria mais, né? É Com Açúcar, com Afeto. Não sei se vocês souberam dessa polêmica. O Chico foi acusado de machismo por conta dessa música. Eu acho que ele precisava ler o trabalho dessa colega de finalização do cartel dela, para ele se aliviar e saber que não se trata de machismo, né? Porque essa pessoa conseguiu sacar isso. Ela diz, gente, eu entendi uma coisa. Quando ela diz, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você, não sei se vocês conhecem a letra da música, né? Um cara que sacaneia essa mulher, que ela ama demais, e ela é aquela Amélia, né? Que cozinha para ele, faz o doce predileto para ele parar em casa, e ele só quer saber das saias nas rodas de samba pela rua e tal. E aí, quando ele volta, quando à noite, enfim, cansado, você vem pedir o meu perdão, qual o quê? Dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você. Isso é o Chico com a poesia dele, né? Porque ele abrir os braços é um eufemismo, porque ela está dizendo aí, né? Me entrego aí para você. E aí ela diz assim, eu saquei. Ela não dá um beijo nele, ela dá um beijo no retrato dele. Esse retrato é a imagem que ela construiu dele para ela, porque ela precisa desse homem que é quem volta para ela. Ela precisa estar numa relação com esse homem que sai pelas ruas, porque tem uma hora que ele volta, e nessa hora ela é a mulher dele. Eu achei isso tão bonito, porque isso esvaziou a raiva dela, né? Isso acrescentou, trouxe um acréscimo de saber para o cartel, do que a gente estava tentando estudar em torno do feminino, e a gente conseguiu caminhar com o texto Aturdido, a gente conseguiu concluir o trabalho, né? Não sei se esses efeitos produziram, né, o que depois, mas naquele momento, para mim, foi uma experiência impactante, assim, de como alguma coisa fura, se esvazia, e que foi a partir exatamente dessa lógica da fantasia, que eu acho que ela nem estava com a elaboração teórica consciente ainda sobre o que é essa lógica da fantasia, mas ela transpôs isso ali de uma forma que permitiu esvaziar o ódio, né? O ódio do Lacan. E a gente conseguir caminhar com o cartel e chegar até o final, e a apresentação dos produtos desse cartel foi incrível, assim, foi uma experiência assim, de afetação mesmo, que afetou o corpo, eu acho, né? Bom, vou trazer só esse exemplo para a gente poder conversar um pouco e não sei se conseguir transmitir, a gente, né, se esforça para dizer, mas toca sempre alguma coisa que não vai ser dita, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Maravilhoso, Lia, maravilhoso.
Eu tenho gostado muito como é que a gente sempre tem caminhado nesses encontros que a gente tem feito, nessa direção da poesia, de como a experiência da poesia fala dessa relação com o impossível e com o furo, como ela nos remete a isso na dimensão do saber saboreado, exatamente nessa dimensão que você trouxe para nós. E que o Lacan diz que não é no lugar do poeta que a gente está, né, Marisa? A gente está no lugar do poema. É esse poema que se escreve nesse corpo, que emociona a gente, porque é como se a gente lesse o poema que nós somos, né, nessa experiência desse saber. Desse sabor que a gente experimenta, para além do saber, do sabido, né? do transmissível, do que a gente pode, né, elaborar. Exato. Bom, Lia, eu te agradeço muito pela tua fala, tão clara, como você desenvolve a importância da sustentação desse furo, que é a sustentação da possibilidade desse saboreio. Na verdade, eu li um pouco assim, né, essa possibilidade de saborear para além dessas insígnias do outro, né? Saborear de uma maneira novedosa, que tem uma novidade, né? De experiência, tem uma novidade de experiência, né? Bom, eu fiquei pensando no que você falou para a gente sobre como esse percurso, né? Esse percurso na direção desse encontro com o impossível, com a castração, com esse furo, né? Que é, na verdade, um percurso de quedas várias daquilo que a gente erigiu como ideais, né? Para se sustentar, como sintoma, como isso que você desenvolveu, né? Então, diante de tanta queda, de tanta coisa que cai, né? Da queda de tantos ideais, de tantos sonhos, o que é possível, né? E aí você traz a dimensão da escola, né? A escola como um destino, mais um destino possível, né, para o pulsional. Eu fiquei pensando se é possível fazer essa leitura, né? A escola não como garantia, não como um lugar estruturado de saber, mas a escola como um efeito de trabalho, um efeito a partir dessa coisa que é libidinal, que o outro produz, de transferência de trabalho, né? A partir desse efeito, a escola como um efeito de trabalho. Eu gosto muito de uma expressão que o Lacan usa, que a Colette Soler usa em relação à criação na psicose, né? Um empuxo à criação, né? Você falou sobre esse pulsional que precisa de um destino, e eu fiquei pensando um efeito de empuxo à criação de laços, de laços de libido, de afeto, onde tanto imaginário já caiu, né? Enfim. Então, queria que você falasse mais um pouco sobre esse efeito de escola. Te agradeço muito, porque concordo com você que analista, com você citou o Scovitch, eu acho, né? Você fez várias citações aqui que eu escrevi, anotei e tal. O Scovitch é radical, acho que é dele que você fala, ao afirmar que o analista tem que ter uma escola. É muita solidão nesse exercício para você não moebianamente articular isso com um trabalho, com um efeito de trabalho junto a alguns outros, né? Então, queria que você falasse mais sobre esse efeito em direção à escola ao final de uma análise, mas acho que a gente pode, não sei se mais alguém quer também já trazer uma questão, e a gente já recolhe algumas e passa para a Lia,
Ah, sim, olha, o Flávio Gouveia. Flávio, você não é de Nova Iguaçu, conta para a gente, fiquei curiosa. Pode abrir o seu microfone, se apresentar e fazer a sua questão, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Não sou de Nova Iguaçu, sou do Rio de Janeiro, né, mas da capital. Estou retomando os estudos agora em psicanálise, depois de um tempo afastado. Queria agradecer a Lia primeiro, né, porque ainda estou sob o efeito de uma aula dela da semana passada, em que ela tratou o fala-ser e trouxe a teoria, a topologia do nó borromeano de uma forma que me causou bastante, que eu não consigo parar de tentar saber sobre isso, né? Mas a minha pergunta, ela falou desse cartel do Chico Buarque, e eu tenho uma ideia em relação de uma música para fazer um trabalho também. Eu só queria saber se tem alguma coisa disponível para eu ter mais ou menos uma ideia, porque uma música até internacional me causou no sentido dela explicar muito a neurose obsessiva, vários elementos da neurose obsessiva. Então, eu queria ter um norte, mais ou menos, de como eu faria esse trabalho, se nesse cartel tem alguma coisa disponível para que eu possa me utilizar de referência. Não sei se deu para ficar compreensivo. Eu vou respondendo essas duas. Pode ser? Bom, eu vou começar pela resposta do Flávio. Flávio, eu fico muito feliz, você disse, eu não consigo parar de querer saber depois. É a melhor coisa que a gente pode esperar, né? Depois que faz uma fala em algum lugar. Eu já nem lembro agora onde foi a fala que você está se referindo, porque teve umas 3 atividades que eu participei agora recente, mas é a melhor coisa, é quando alguém sai assim, eu não consigo parar de querer saber, né? Então, se a gente tiver esse motorzinho funcionando, tá maravilhoso. O cartel, a música foi só um mote, mas que acabou se revelando um mote importante, né? Talvez se não fosse pela via da transferência com as músicas do Chico Buarque também, ela não tivesse se permitido esse giro aí, né, de posição. Mas não, a gente não tomou como eixo assim o trabalho com a música. Isso foi foi uma coisa paralela. Assim, o foco mesmo era na questão da feminilidade, sabe? Mas acho que ajudou a gente a sair um pouco só da densidade do texto. Foi o contraponto para o ator dito, os ditos do Chico, né? Entendi. Eu queria ter um exemplo mais ou menos de como faz essa articulação, por exemplo, de uma música com a teoria nessa parte. Eu posso te mandar o meu trabalho, eu não tenho de todos do cartel, mas assim, acho que não tem um modelo, né? Cada um fez de um jeito. Cada um escreveu da sua experiência, e alguns citaram a música, outros não. Mas eu me lembro que o meu era uma canção desnaturada, a música do Chico, que eu trabalhei e produzi alguma coisa sobre essa relação mãe-filha e tal, e o feminino. Enfim, se você quiser, eu posso lhe mandar, mas não serve como modelo, porque aí cada um vai... Não, modelo não, mas se puder me mandar, eu agradeço bastante. Se você quiser anotar meu e-mail, é silveiralia@gmail.com. Aí você me lembra que eu te mando por lá, tá bom? Ok, obrigado. Bom, sobre a questão da Maria Luísa, eu deixei para depois, porque é mais densa, né? Assim, sabe, Maria Luísa, eu acho que eu me dei conta depois que a minha entrada para a escola foi precoce, sabe? Bom, a gente faz alguma coisa com isso, não só depois, né? Mas hoje eu vejo como naquele momento do meu pedido de entrada não estava claro para mim. Eu acho que agora eu posso dizer que está começando a se clarear mais a partir... Acho que essa experiência de passagem pela CLEAG tem sido muito importante nesse sentido, lógico, além da minha experiência pessoal, né, com a análise, com a clínica, com tudo. Mas de parar para poder formalizar isso assim de uma maneira mais... colocar em palavras, né? Só agora está ficando mais claro para mim, e cada conversa dessa nossa tem me ajudado a avançar um pouco mais nisso, né? Então, o que eu tentei dizer é assim, que por um lado, eu acho que tem isso que você colocou, dessa
você colocou como destino pulsional, né? Achei interessante que é o tema que eu estou estudando, o desejo do analista como um possível destino pulsional. Acho que tem a ver com isso. Porque tem a ver com essa questão, né, da gente não ficar isolado, né? Afinal de análise não produz um eremita, né? Então a gente, pelo contrário, né? A lógica, o show de Truman levava a gente a só investir a libido de uma única forma, e aquilo era onde o neurótico apostava que ia se satisfazer, e na medida que rompe essa bolha, que ele se dá conta que aquilo é uma cena, ele descobre que pode se satisfazer de outras maneiras, né? Inclusive, alguém nesse momento pode querer se satisfazer de outra maneira que não ocupando essa função analista. Alguém que... Acho que a Maria Anitta trouxe uma vez uma situação de um caso clínico em que a pessoa, no final de análise, já atendia, já tinha clínica e resolve que não quer nada disso, que quer ser artista, se eu não me engano, escritora. Né? Então, essa descoberta aí pode levar a rumos... O barquinho pode querer navegar por outros rumos, né? Mas, para alguns, pode surgir essa, que é o que Lacan vai chamar de desejo do analista, né? Que eu acho, para mim tem ficado mais claro isso, que tem a ver com aquilo que você experimentou, você querer que aquilo sobreviva, que aquilo afete outras pessoas também, né? Que outras pessoas possam saborear também. Meio quando você cozinha, né? Assim, alguma coisa, você quer que as pessoas provem aquilo, você coloca ali um empenho seu para que o outro saboreie aquela comida, né? Então, eu fico pensando, a gente está diante de muitas ameaças. Estava na época de Freud, e hoje também nós temos as nossas, as ameaças à sobrevivência da psicanálise. Inclusive dentro da escola, né? Porque outros discursos vão convocando a gente a responder de outras maneiras. Tem maneiras mais sedutoras, tem maneiras mais... Eu lembro de uma cena do filme do Akira Kurosawa que me marcou muito. O filme chama Sonhos, eu não sei se você já viu, é belíssimo. São vários sonhos que ele encena nesse filme. E tem um sonho que é um alpinista que vai subindo, sei lá, o Everest, vamos dizer assim, e ele se perde dos companheiros, a noite vai caindo, e o frio vai dando ele a sensação de sono, ele vai querendo se deitar e dormir, né? E ele lembra que diziam para ele, você não durma, que é a hora que o alpinista morre, né? Se ele dormir no frio, ele congela e ele morre. Não durma. E aí ele tem uma alucinação. Aparece uma mulher, sei lá, uma Virgem Maria, vamos dizer assim, nessa hora para ele, e ela começa a ninar ele, a passar a mão na cabeça dele, era uma coisa tão gostosa. Ela diz, vai ficar tudo bem, durma, meu filho, assim como fosse uma mãe, sabe, assim, e passa a mão na cabeça dele, embala ele, acho que canta alguma coisa para ele, vai ninando ele para ele dormir. E aí ele lembra, eu não posso dormir. Eu tenho que acordar, porque se eu dormir, eu vou morrer. Aí ele faz um movimento de se levantar, e a face da Virgem lá, da Madonna, vira um demônio, e começa a empurrar ele para o chão, para levar ele para a morte, né? Então, eu acho que tem isso, assim, no gozo, isso é uma figura do gozo, né? O gozo leva a gente para esse lugar mortífero, para esse lugar onde é doce morrer no mar, né? Como Caine canta. Mas a descoberta dessa outra experiência leva a gente a descobrir que tem outra coisa melhor que é viver, né? Que viver pode ser bom por conta dessa experiência atravessada, dessa experiência da castração. Então, essa figura sedutora que empurra a gente para dormir vai estar presente em vários lugares, né? E a sobrevivência da psicanálise no mundo depende de que alguém que saboreou essa outra resposta possa transmitir isso de alguma maneira para alguns outros, né? Então, eu acho que a experiência na escola aposta tanto nessa necessidade da gente estabelecer laços, né? Todo mundo quer se encontrar, quer trocar ideias, quer, né, compartilhar clínica. Todo mundo não, muita gente quer, né? Outros não querem. Eu sei da história de analistas que nunca foram vistos na cena pública, que ninguém sabe a face da pessoa como é que é, porque ela não se mistura em lugar nenhum, né? Se vai anônima, não, a gente não conhece o rosto da pessoa. Não foi a minha experiência, eu acho que tem a ver com a experiência de cada um. Na minha experiência não foi assim, porque teve alguma coisa da afetação desse lugar, da gente poder trocar, sei lá, de falar coisas que eu digo assim, não, mas era isso mesmo, eu falei uma coisa que eu acho que não sei se eu sustento, e isso vai me movendo a caminhar, né? Enfim. Então, eu acho que tem essa coisa dos encontros, do laço, mas um laço que
que deixe no meio do laço, que não é um nó, o nó górdio, né? Que o Nominé também retomou aqui com a gente. Não é um nó cego, como a gente chama aqui também. Tem que ser um laço que deixe um furinho aberto ali, por onde a gente possa respirar, né? E aí é que esses dispositivos, eu acho, promovem esses encontros contingentes com esse saborear, para ir mantendo alguma coisa dessa chama viva, dessa lâmina cortante, né? Então, é o que eu tenho conseguido produzir agora do que tem sido... quando eu fiz meu pedido de entrada para a escola, eu não tinha ideia de nada disso, né? E agora está ficando saboreado para mim, né? Naquele tempo, eu acho que era mais da leitura dos textos. Não sei se eu consegui lhe responder, mas ainda estou também assim tentando. Claro. Agora tem a Zilda, que quer também fazer uma questão. Pode abrir, Zilda. Muito bom, Lia, muito bom te ouvir, acompanhar o seu percurso cada vez mais rico, é muito agradável, é muito gratificante. A gente vê que a nossa comunidade tem crescido cada vez mais. Estou falando isso porque eu visitei Fortaleza durante tantos anos e acompanhei a formação, né, da Lia. Então, é muito gratificante, porque isso significa que uma comunidade de trabalho veio se constituindo nos últimos... no tempo da nossa escola, né? Nos nossos anos de escola. Então, muito bom mesmo. E achei muito pertinente e a maneira que você elaborou agora, com o filme do Kurosawa, a questão do entusiasmo, porque a coragem, a força para desistir, para descansar, porque para morrer, essa é a estrutura. Né? Como diz o Freud, essa é a verdadeira pulsão. Uhum. Mas essa a força para levantar, para ter coragem e apostar de que isso que fez uma mudança absolutamente substancial em mim, eu posso interessar, curtir, né? Por isso eu acho que a palavra entusiasmo é boa, que o outro pode experimentar também. Então, achei muito interessante a imagem, né, que você trouxe aí com o filme. E uma outra coisa, aí agora uma questão que eu gostaria de colocar. Essa questão que você trouxe através do Scovitch, de que não há, seria assim, não há psicanálise fora da escola? Ou não há psicanalista fora da escola? Eu acho que a expressão que ele usa é psicanalista. Quando eu ouvi o vídeo, nem fez... Isso não ressoou tanto para mim. Foram os colegas do fórum, quando eu compartilhei, que disseram, nossa, mas ele está dizendo aí que, então, quem não está na escola não é psicanalista? Alguns estranharam, assim, né? Sim, eu acho muito importante a gente fazer essa discussão. Acho muito importante, dentro de uma escola, a gente discutir isso, porque o que tem de psicanalistas, como você mesma disse, se autorizando, se dizendo psicanalistas, sem, de fato, ter sido mordido, porque o que você mostrou foi do sabor, do saborear, do saber, mas dessa coisa que se experimenta na carne, né, na pele. Eu acho que é importante a gente discutir isso para que a gente possa ter legitimidade de discutir isso, sabe? Porque
que a formação de um psicanalista, ela não se dá só com o conhecimento que ele adquire. E isso a gente tem visto, porque aí quando você vai discutir com o psicanalista, ele não fala da psicanálise pelo discurso analítico. Ele sustenta a psicanálise de outro discurso. E isso é que eu acho que é aquela questão importante de que o discurso analítico ele pode subsumir em outros. Então, eu gostaria que você comentasse isso um pouco, porque eu acho que você está muito engajada nisso, pelo trabalho que você tem feito na nossa escola e fora dela, e está na universidade. Eu acho que é importante te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Bom, Gilda, primeiro, assim, eu tenho um agradecimento enorme para fazer a você, porque você é uma dessas pessoas que não deixa a chama se apagar e que transmitiu alguma coisa disso para a gente. Fico muito grata de ter tido essa experiência, né? Você realmente acompanhou a gente no fórum desde, acho que bem do comecinho, e é isso. Eu acho que isso é a resposta para a sua pergunta. É porque tem pessoas, assim, que sustentam isso para a gente, que é possível a gente... Talvez no começo a gente nem entenda muito bem o que é, né? Mas a gente começa a dizer assim, tem uma coisa diferente aí desse modo, como a Zilda sustenta a psicanálise, não é a mesma coisa de alguém que vem falando a partir do discurso universitário. Isso ressoa de alguma maneira com a minha experiência da minha análise, né? Por exemplo, ter ouvido o primeiro testemunho, né, o trabalho lá de um AE que veio falar em Fortaleza, para mim foi uma experiência. Né? Eu estava até falando disso esses dias. O que eu pensava que era análise se transformou ali e me deu um fôlego para me levantar e continuar andando, não sucumbir. Né? Porque até então a experiência que eu tinha, que eu achava que era análise, a comparação que até acho que eu conversei com você outro dia sobre isso, a comparação que eu fazia era assim, de um rato que cai num balde cheio d'água e fica nadando até morrer um dia, né? Porque não tinha noção de que aquilo ia levar para algum lugar. Eu sabia que tinha angústia e que a análise ajudava a não afundar. Estava ali, mas ouvir o que era o passe e um relato de passe que ressoava com o que eu estava experimentando, é como se tivesse feito um furo nesse balde cheio d'água que dava para eu saber por onde é que a água passa e por onde é que tem uma saída daquilo ali. Né? Então, não estava perto da saída, não estava... Mas olha, esse negócio tem jeito, dá para... A saída não é só nadar até morrer. Tem um buraco aí por onde isso pode sair. Né? Então, eu acho que é isso a sustentação da transmissão disso na escola que vai causar, que vai afetar e que vai orientar o trabalho. Não, é por isso que eu estou dizendo, não é só a importância disso para quem é membro de escola, para quem é, para quem não trabalha na escola só quem é, quem é, quem é passador, quem... Não, aquilo afeta todo mundo que está concernido. Afeta o analista que está conduzindo a análise, afeta os analisantes que, na sua experiência, vêm ali ressoar alguma coisa daquilo e dizer eu quero experimentar isso. Né? Então, eu acho que é isso que como você colocou, esses outros discursos que estão o tempo todo seduzindo, né? É a morte para a psicanálise, se a gente se deixa levar totalmente por eles, né? Porque se a gente não tiver outra coisa além disso para transmitir, como é que a gente vai permitir saborear? Né? Porque para quem está no caminho, quem está ainda, né, construindo o seu percurso, é muito duro. Né? Às vezes a gente até quer sustentar uma coisa ali, mas a gente pensa assim, não, mas talvez não seja isso, sei lá, tem essas pessoas falando aí de outra coisa, e é tanta injustiça no mundo, e é tanta desgraça acontecendo, até um governo, né? Eu acho que a experiência de atravessar esse governo foi para mim um ter que reinventar, né? Assim, mas isso só é possível se a gente estiver ali apostando em outra coisa. Mesmo que essa outra coisa ainda não esteja muito clara, mesmo
que no início do percurso a gente não tenha clareza. Né? Então, eu não sei se eu estou te respondendo, mas eu acho que, por exemplo, ter a experiência do trabalho com você e vários outros que sustentaram para a gente na nossa formação do fórum essa marca, essa experiência, né? Fez a gente apostar nesse... E eu acho que vários dos colegas lá do Fórum Fortaleza, né? Imagine os embates que a gente tem que atravessar dentro do fórum, às vezes os furacões que passam pelos fóruns, né? Que às vezes a gente pensa que vai se espedaçar tudo, que não vai sobrar mais trabalho ali, e aí a gente se orientar e dizer assim, não vamos ceder, nós vamos responder pela nossa experiência, pelo desejo de analista que a gente... esse desejo bem polido, né? Que o Lacan chega a dizer assim, precisa ter um desejo bem preparado para fazer frente a essas adversidades. E aí a gente vai experimentando isso na lógica do fórum, transmitindo isso entre os colegas do fórum e também com as entradas para a escola que a gente teve dentro do Fórum Fortaleza, né? A gente aumentou de número de membros de escola também nos últimos anos. Enfim, vai tendo efeitos por todos os lados, mas isso só começa porque tem alguém que sustenta. Isso foi uma ficha que caiu para mim. A escola, para mim, era uma coisa assim, pairando ali, uma abstração, sabe? Depois caiu a ficha para mim assim, que a escola é a sustentação que cada um faz nas provas que dá da sua relação com a psicanálise, no dia a dia, nas turbulências que vai enfrentando, não é num discurso bonito, né? Assim, porque tem gente que fala tudo sobre tudo, entende tudo de tudo, mas não é isso. É na hora do pega para capar, quando a gente diz aqui, como é que o sujeito responde, né? Eu ouvi esse dia. Lia, adorei essa fala sobre o desejo polido, que eu acho é uma referência ética, né? A ética, porque... em francês, Maria Luísa, un désir bien fourbi, a palavra é assim. Pois é, porque é um desejo... polido, mas não é polido no sentido de educado, é polido de lustrado, né? Eu pensei nisso, um desejo advertido da castração, que faz com que você possa estar numa relação com o outro, como você disse, né? A gente vê a diferença quando na transmissão de certos colegas que estão tão polidos pela sua... Né? Isso transmite alguma coisa, e a gente, às vezes, imagina que uma comunidade de analistas é uma comunidade de gente muito bem resolvida, muito tratada na sua análise, né? E quando a gente se põe ao trabalho, a gente encontra tanta turbulência, né? Pois é, mas isso faz parte, né? Faz parte dessa queda dos ideais do outro, né? E a história da psicanálise toda é marcada por isso, né? Essas brigas, essas cisões, enfim. E essas interveniências de outros discursos que vão atravessando também, porque, enfim, né? A escola não é regida apenas pelo discurso do analista, mas é um lugar onde a gente espera que o discurso do analista possa ter uma circulação que é privilegiada, mas não é única, né? Está tudo ali, ao vivo e a cores, na escola também. Uhum. Mais alguém? Estamos extrapolando aí o nosso tempo, né? Mas se alguém ainda quiser comentar alguma coisa. Isso, a gente já está chegando, né, ao final. Bom, então... Não deixei muito tempo para a gente conversar também, mas eu queria tanto ouvir vocês e saber onde é que ressoa e a experiência de vocês seria ótimo. É maravilhoso, Bia, a sua fala. Eu fiquei aqui escrevendo, estou cheia de perguntas, mas que não vou fazer agora, só depois. Que bom, Soneide, como o Flávio falou, né? Assim, perguntas para a gente querer saber, né? É que move a gente mesmo. Bom. Luzia, quer fazer algum comentário? Roberto? Não, obrigada, Luísa. Eu só quero agradecer a Lia e essa fala tão bonita dela, tão
tão simples e tão profunda. Então, obrigada, Lia, foi um prazer. Eu agradeço a vocês, Luzia. Eu não a conheço pessoalmente, mas um dia Tomara a que gente em se vê por breve a aí. gente possa, já a gente se encontre. Tá bom. Um abraço para você e um abraço para todos os que estão aqui. Um abraço. Bom, Roberto? Não, só agradecer por essa fala, essa transmissão muito, assim, eu achei assim, uma coisa mais fácil para entrar em contato com certas questões que são tão complicadas, lacanianamente complicadas. Então, achei que foi muito bom, achei que trouxe muitas questões, como todos estão falando. Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui vir aqui no sábado de manhã, 10h30 da manhã. E foi ótimo, foi um encontro excelente. Obrigado. Obrigada, Roberto. É um prazer estar com vocês. Mas, olha, não é só lacanianamente complicado, é humanamente complicado. É porque a gente é muito complicado, não é Lacan. É a gente que é complicado demais, né? Mas aí, quando a gente sabe assim, que é complicado para todo mundo, é isso, dá um alívio, né? Sim. Tá. Então é isso, gente. Tá bom. Eu agradeço muito a vocês. Cada vez que a gente vai conversando, só lamento a gente não ter ficado com muito tempo para a discussão, mas cada vez que a gente vai conversando, alguma coisinha vai se afinando aqui para mim. Eu tenho muito a agradecer a vocês. Lia, a gente também. É muito importante essa contribuição que os colegas... Esse trabalho de escola que a gente faz, né? Porque laços epistêmicos é isso, né? Você falou da importância que Zilda teve para a formação dos colegas no Fórum de Fortaleza. Da mesma maneira, né? Poder sair desse pequeno círculo que é um fórum, como, por exemplo, um fórum de Nova Iguaçu, que é um fórum bem pequeno, né? E poder ampliar essa discussão. Eu sempre falo muito como é bom ter a presença de vocês aqui, tantos colegas de tantos lugares que falam, né, da teoria, da experiência, com seus sotaques, e essa contribuição enriquece demais o nosso trabalho de fórum. Foi uma alegria receber você, uma alegria esse encontro de sábado, nesse dia difícil para a nossa cidade, mas isso dá um respiro, dá um ânimo, né? dá um gás, né? E alimenta esse trabalho todo que a gente faz aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria falar uma coisinha antes de você encerrar, porque a Lia fez um agradecimento a mim e eu preciso fazer um agradecimento não só a ela, mas ao Fórum de Fortaleza. É claro que eu agradeço ao diversos outros fóruns né, que eu pude participar e trabalhar junto, mas eu devo ao Fórum de Fortaleza a minha formação também, como eu devo ao Fórum de Belo Horizonte. Foi por trabalhar tanto com colegas tão empenhados que eu também ia trabalhando, e exatamente isso, a cada encontro a gente se enriquecia, né, no nosso trabalho comum. Então, eu tenho que agradecer publicamente também, viu, Lia? Que bom, Zilda. É por isso que não fica dívida, né? Não é uma questão de... O agradecimento é a questão da experiência, não é da dívida, porque cada um está ali movido pelo seu desejo e recolhendo o que precisa da experiência, né? Isso. Fico muito feliz que esses caminhos tenham se cruzado. Muito bom, muito bom. Então, vou muito repetir. Obrigada. E aos colegas também, muito obrigada pelo convite, pela presença, né? Espero que
As questões que ressoam fiquem aí para a gente trabalhar em outros momentos. Daqui a pouco vai ter aí o nosso Espaço Escola, né, no Encontro Nacional, onde a gente vai poder tocar em algumas dessas questões também. E os encontros da vida aí que a gente vai se cruzando, né? Muito obrigada. Obrigada ao Fórum de Nova Iguaçu de ter permitido que os caminhos cruzassem novamente aqui hoje. Muito obrigada. Então, obrigada. Força para vocês aí, para fazer o que for possível aí nessa situação de hoje. Tá certo. Um abraço grande para vocês, gente. Todos, viu? Bom abraço. Bom sábado, bom apetite. Bom fim de semana. E a luta continua. Obrigada, querida. Obrigada. Até beijo. Tchau aí para beijo, Maria Luísa. Obrigada. Beijo. Sônia Ambrosino, agora que eu vi que está aqui com a gente. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo para você e para todos.